Oi, gente, tudo bem com vocês? Não liguem para a qualidade do meu vídeo, tá? Quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá? Evitem distrações, ficar olhando na volta, ficar, como se diz, reparando em muitas coisas, né? O importante é o que eu estou dizendo. Tô com meu bebezinho dormindo aqui. Minha outra bebezinha aqui que tá quase dormindo também, com a cara tudo cheia de batom. E meu outro menininho tá na sala. E, gente, eu queria falar pra vocês uma coisa que eu vi no vídeo do pastor Paulo Júnior. E ele estava dizendo muito sobre as pessoas que só querem saber de pregar, sobre o arrebatamento, sobre o apocalipse, o fim do mundo. E eu concordo com o pastor, porque tem muitas pessoas que... Eu, por exemplo, também... Eu só pregava muito sobre o arrebatamento, que Jesus vai voltar e vai ficar as pessoas que pecam, que não sei o quê, que o reino não é para algumas pessoas, né, para os feiticeiros, para as pessoas mentirosas, para os adúlteros. Eu costumava postar muito sobre isso. Mas também não só sobre isso, eu sempre postei muito sobre outros assuntos também, né? E eu achei muito interessante o que o pastor disse, porque se a gente parar para pensar, muitas pessoas por aí vai para a rua falar sobre o apocalipse, né? E é importante nós falarmos sim sobre o apocalipse, porque o apocalipse ali é o nosso futuro, né? E queria falar para vocês uma coisa que o pastor disse, que a Bíblia não diz: ide e pregai o apocalipse, ide e pregai o arrebatamento. Não, a Bíblia diz para a gente ir e pregar o evangelho para todas as nações e para todas as criaturas, para todas as pessoas. E muitas vezes a gente tem o costume de postar vídeos apenas falando do pecado, apenas falando aquilo que faz mal, aquilo apontando os erros das pessoas, querendo enfiar na cabeça dessas pessoas que o que elas fazem é errado, para elas pararem de fazer isso, senão vão para o inferno. Infelizmente, é algo que muitas pessoas, e que às vezes até nós cometemos, né? Nós temos o costume de apontar o erro das pessoas, falar para as pessoas que o que elas fazem não é certo, é errado. Mas vocês se esqueceram do primeiro mandamento que Deus nos deu? Amar o próximo como a ti mesmo. Deus nos diz que a gente devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você gostaria que alguém chegasse em você e falasse para você que aquilo que você faz é errado? Que você não vai subir para o céu, você vai ficar no inferno? Você iria gostar? Será que quando a gente fala isso para alguém, a gente está pensando em nós mesmos? Se a gente ia gostar de ouvir isso que estamos falando para o outro? Eu te digo uma coisa, que Deus não se agrada quando a gente aponta o erro dos outros. A palavra de Deus também nos ensina que aquele que fala do espinho que tem no olho do irmão, para a gente pensar no tronco que está no nosso próprio olho. Ou seja, a gente fala do pecado do próximo, sendo que a gente também faz. Estamos sendo hipócritas. Devemos nos arrepender, nos envergonhar, nós devemos pedir perdão a Deus por isso. Nós somos errantes, somos pecadores. A todo momento a gente erra, a gente peca. Não precisa nem ser por ações, mas até por pensamentos a gente erra. O importante é nós se arrepender. É nós se arrepender de coração. Mostrar arrependimento, pedir perdão a Deus. Muitas vezes a gente fala com Deus, parece que Deus não responde, parece que Deus fica em silêncio. A gente sente uma angústia, sente uma dor, uma tristeza, porque a gente não sabe se Deus
se importa com a gente não sabe se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado, porque a gente escuta apenas o silêncio de Deus. Mas alegrem-se, porque quando vocês pensam em fazer o que é certo, e quando vocês fazem o que é certo, mesmo Deus não respondendo, pode ter certeza que Deus está se alegrando em você. Pode ter certeza. Deus é bom, Deus é misericordioso. Tudo que você faz de bom, Deus está vendo. E tudo que você faz de mal, Deus também está vendo. Quando a gente planta algo bom, a gente vai colher algo bom. Essa é a lei da semeadura, é a palavra de Deus. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está plantando apenas o bem, não se preocupe com aquilo que você vai colher no seu futuro. Não se preocupe, porque Deus está preparando o melhor para a sua vida. Creia nisso. Tenha fé. E voltando no assunto do pastor,